Olá, bem-vindos a mais essa conversa. Hoje a gente vai dar uma olhada na entrevista do ministro Luiz Roberto Barroso ao Roda Viva, né? Isso. Focando em como a presidência do STF parece ter impactado ele, talvez até gerando um certo desgaste, né? Em vez de só fortalecer. Exato. Vamos mergulhar nisso. A entrevista, sim, logo de cara, mostra um peso pessoal muito grande, né, que o cargo trouxe. Sem dúvida. Fica claro. Mas a ligação entre esse fardo todo, essas dificuldades pessoais e a atuação dele na presidência, na instituição, talvez pudesse ser mais explorada, não acha? Para dar mais força para essa ideia do desgaste. Concordo plenamente. A gente vê ele listando os sacrifícios, né? As ameaças, a coisa do visto americano, o impacto na família, até a emoção ali falando do refugiado. Sim, momentos fortes. Uhum. Mas assim, falta um pouco a ponte, sabe? Como é que essa pressão toda, essa barra pesada, de fato moldou as decisões dele, o jeito de comunicar, a postura como presidente do Supremo? Parece que correm em paralelo, né? De um lado o sofrimento pessoal, do outro a defesa do STF, mas sem mostrar como uma coisa afetou a outra diretamente. Isso. E essa falta de conexão, para mim, enfraquece um pouco o argumento do desgaste ter impactado a presidência mesmo, o exercício do cargo. Faz sentido. A impressão que dá é que o lado pessoal vira quase um testemunho de resistência, né? Olha, aguentei tudo isso. Exato. O que é admirável, claro, ninguém tira o mérito. Mas para entender a dinâmica desse desgaste que a gente está falando, seria fundamental ver como essa vivência pessoal se traduziu ou não, sabe? Em ações concretas, talvez em hesitações ou até em mudanças de estratégia no comando da corte. Uhum. A fragilidade não está em mostrar o pessoal, de jeito nenhum. Está em não costurar essa experiência na própria análise das ações institucionais que ele mesmo defende na entrevista. Fica mais um relato das dificuldades que ele suportou e menos uma análise de como essas dificuldades dialogaram com o poder ali no dia a dia. Perfeito. E aí a sugestão seria justamente tentar fazer essa integração de forma mais ativa, né? Na própria narrativa que ele constrói. Como assim? Mostrar que o peso das ameaças, das críticas, da exposição da família não foi só um cenário de fundo, mas talvez um fator que ajudou a calibrar certas respostas do STF ou a forma de anunciar certas decisões. Entendi. Não como fraqueza, mas como contexto real da decisão. Exatamente. Isso daria uma visão mais completa, mais humana da liderança num momento tão tenso. E, olha, talvez até fortalecesse a defesa da instituição por mostrar a resiliência necessária não só do cargo, mas da pessoa que está ali. Com certeza. E dá para pensar em exemplos práticos disso, né? Sim, quais? Olha, quando ele conta que foi pessoalmente lá na primeira turma para, como ele disse, estar do lado deles na dificuldade. Essa atitude ganharia outra camada, outro peso, se ele conectasse isso explicitamente com a experiência dele mesmo recente, de sanções, de ataques. Deixaria de ser só um gesto de solidariedade. E viraria uma ação baseada na empatia de quem passou por algo parecido, entende? Isso transforma um ato que pode parecer protocolar numa decisão com raiz pessoal profunda. Boa! E tem mais. Tem a famosa frase, né? O derrotamos o bolsonarismo. Ele fala do arrependimento, do pedido de desculpas. Sim, ele aborda isso. Mas poderia ir além. Analisar aquilo como um estudo de caso mesmo, sobre o desafio de se comunicar sob pressão extrema. Será que aquele deslize, como alguns viram, não foi um sintoma direto desse desgaste de ter que equilibrar tantos pratos ao mesmo tempo num ambiente super polarizado? Interessante esse ângulo. Analisar por aí conectaria o episódio com a tese do desgaste de um jeito muito mais orgânico, mais analítico. Mostraria como a tensão constante pode afetar até a escolha de palavras de alguém experiente como ele. Transformaria esses relatos que parecem soltos em evidências de um processo. Essa falta de conexão mais explícita entre o pessoal e o institucional talvez tenha a ver com outro ponto que a gente notou. Qual seria? A defesa que ele faz do STF, né?
contra as críticas de ativismo, de custos altos, ela é firme, mas parece focar muito nas justificativas, digamos, formais, técnicas. Uhum. E talvez mergulhe menos nas causas mais estruturais ou de percepção mesmo que alimentam essas críticas na sociedade. Ele defende bem o porquê o STF age como age, mas talvez seja menos incisivo sobre como essa atuação é percebida e por que gera tanta reação, sabe? Para além da polarização óbvia. Concordo, concordo. Ele articula muito bem os argumentos técnicos. A Constituição é muito detalhada, há o vácuo da política, a competência criminal que caiu no colo do Supremo. Sim, e defende os custos pela capilaridade do judiciário no país todo. Exato. Tudo isso é válido tecnicamente falando, mas o ponto que talvez fique um pouco mais fraco é essa aparente relutância em encarar mais de frente, porque apesar dessas justificativas todas, a percepção de um judiciário como casta ou como excessivamente protagonista continua tão forte, né? E parece até crescer. É verdade. Questões como o impacto daquelas decisões monocráticas polêmicas, mesmo que sejam de outros ministros, ou a sensação de judicialização da vida em temas como saúde, tipo o rol da ANS, ou a eterna briga dos penduricalhos. Que sempre volta, né? Sempre. Ele trata desses pontos justificando, contextualizando, mas talvez sem um reconhecimento mais, digamos, profundo de como esses elementos vão minando a legitimidade percebida do judiciário. Mesmo quando as ações são legalmente corretas, né? Falta um olhar mais para dentro sobre a responsabilidade do próprio judiciário na construção dessa imagem. Não basta só dizer que desagradar faz parte do jogo, né? Exato. É preciso entender por que o desagrado é tão intenso e tão espalhado em certos assuntos. E aí, a sugestão não seria, de forma alguma, invalidar a defesa que ele faz. Não, claro que não. Mas complementar. A análise ficaria muito mais rica se incorporasse uma reflexão sobre como a própria estrutura do judiciário, as práticas e, olha, crucialmente, a comunicação poderiam ser melhoradas para diminuir essas percepções negativas. Uhum. Seria reconhecer, por exemplo, que certas tradições ou mecanismos internos, mesmo sendo legais, são difíceis de explicar para o público e acabam alimentando narrativas de privilégio, de distanciamento. Seria um exercício de autocrítica institucional, né? Isso, que paradoxalmente poderia até fortalecer a defesa da corte. Mostraria um compromisso com a melhoria, com estar mais em sintonia com a sociedade. Exato. E dá para pensar em exemplos práticos de novo. Vamos pegar os penduricalhos. Certo. Ele defende a legalidade de alguns pagamentos, menciona a resolução do CNJ para tentar cortar abusos futuros, como aqueles pagamentos retroativos pela via administrativa. Isso é importante, sem dúvida. Ok. Mas a análise poderia ir além. Por que esse tema virou um símbolo tão forte de privilégio? O que na comunicação ou na própria estrutura de remuneração do judiciário facilita essa percepção? Dava para discutir mais abertamente a necessidade de reformas na lei, como aquela sobre verbas indenizatórias que ele mesmo disse que apoia. E como o judiciário poderia dar o exemplo, né? Em transparência, em contenção, mesmo onde a lei hoje permite certas coisas. Exatamente. E no caso do protagonismo, além das causas que ele já citou, Constituição, vácuo político, etc., seria produtivo pensar se a forma de certas intervenções judiciais, sabe, a frequência de liminares monocráticas de impacto gigante, a linguagem de algumas decisões, o timing de colocar certos temas em pauta, se isso tudo não acaba jogando mais lenha na fogueira das tensões. E como a presidência poderia tentar modular isso? Talvez incentivando mais decisões do colegiado em temas sensíveis, ou melhorando a comunicação para explicar não só o mérito da decisão, mas o processo para chegar até ela. Seria ir além do a gente tem que decidir porque provocaram, para como a gente decide, como a gente comunica o que decidiu para minimizar ruído desnecessário. Essa questão da comunicação e da estratégia leva a gente para um terceiro ponto, né? Que seria... Fica difícil ver ali uma estratégia coesa da presidência do STF para navegar nesse cenário tão complicado. A impressão é que as respostas vêm mais caso a caso, né? Conforme as perguntas dos entrevistadores. Exato.
Falta talvez uma linha narrativa que conecte esses pontos e mostre uma filosofia mais ampla de gestão de crise. E isso é interessante no contexto do desgaste, porque gerenciar essas tensões deve ser uma das maiores fontes de pressão do cargo, imagino. É uma observação muito pertinente. Ele é mesmo extremamente cuidadoso em separar os papéis. Aqui é minha opinião pessoal, como vê na dosimetria das penas, onde ele foi contra acumular golpe e abolição do Estado de Direito. Certo. Aqui é a decisão institucional da Corte, e ali são as negociações políticas do Congresso sobre anistia, por exemplo, das quais ele faz questão de dizer que não participa, reafirma a separação de poderes, a competência do Legislativo, o papel do STF no controle de constitucionalidade depois, tudo formalmente correto. O problema não é o conteúdo, então. Acho que não é o conteúdo em si, mas a estrutura como aparece na entrevista. Por virem assim de forma reativa, meio espalhada, perde-se a chance de construir um arco, sabe? Uma narrativa sobre como a presidência dele tentou equilibrar duas coisas difíceis: defender com unhas e dentes as decisões da corte, como as condenações, e, ao mesmo tempo, manter alguma porta aberta para o diálogo institucional com o Congresso que muitas vezes era hostil. A narrativa fica parecendo mais uma coleção de posicionamentos pontuais do que a exposição de uma estratégia de navegação, o que talvez até reforce a ideia de um desgaste que vem de ficar reagindo a incêndios o tempo todo, em vez de uma gestão mais proativa, mesmo que difícil. Então a sugestão aqui seria tentar articular isso melhor, né? Mesmo que olhando para trás agora. Tentar mostrar uma linha condutora mais explícita sobre essa filosofia de gestão das tensões entre os poderes? Exato. Conectar as conversas sobre anistia, as penas, a tal PEC da blindagem que ele criticou, as sanções americanas que ele lamentou e disse serem injustas, e os momentos de diálogo ou de confronto com o Congresso. Mostrar como essas peças se encaixam, numa abordagem consistente, ou, quem sabe, mostrar como as pressões dificultaram manter uma abordagem consistente. Acho que isso daria uma visão mais estratégica do período dele e do próprio desgaste que ele menciona. Seria como montar o quebra-cabeça que na entrevista ficou com as peças meio soltas na mesa. Perfeito. Poderia usar esses exemplos para ilustrar o dilema central que ele enfrentou. Como é que você defende a autoridade das decisões do tribunal, como as do 8 de janeiro, e a independência do judiciário? E, ao mesmo tempo, mantém pontes com o legislativo, respeitando as funções deles, mesmo quando vem iniciativas como a PEC da blindagem, que são vistas como ataques diretos. E como as pressões de fora, tipo as sanções dos Estados Unidos, que ele diz serem baseadas em fake news, complicaram ainda mais esse jogo de equilíbrio. Exatamente. Apresentar esses desafios não como incidentes isolados, mas como partes interligadas de uma mesma tempestade, ajudaria a gente a ter uma dimensão melhor do trabalho e do desgaste da presidência nesse fronte específico. É verdade. E olha, a menção que ele faz ao acordo sobre as emendas parlamentares do PIX, comissão, bancada, é interessante porque mostra um canal que funcionou, Contrasta com as áreas onde houve mais atrito. Sim, mostra que o diálogo não era impossível. Pois é, então, organizar a reflexão em torno desses eixos, defesa da corte, diálogo possível, gestão dos ataques, daria uma perspectiva mais integrada e mais analítica sobre o legado e as dificuldades da gestão dele. Seria uma narrativa mais rica do que só ficar respondendo a cada polêmica de forma isolada. Bom, então, resumindo um pouco a nossa conversa aqui. A análise da entrevista do Barroso no Roda Viva, ela mostra, sim, claramente as pressões do cargo e uma defesa bem articulada das ações do STF. Sim, isso é inegável. Mas a gente identificou, talvez, 3 áreas principais onde um aprofundamento poderia enriquecer a compreensão. Primeiro, essa conexão mais explícita entre o desgaste pessoal, que é claro, e como ele pode ter influenciado a atuação institucional. Certo. Segundo, ir um pouco além da defesa formal do STF e fazer uma reflexão mais autocrítica sobre as causas estruturais e de comunicação que alimentam a imagem pública negativa do judiciário. E terceiro, estruturar a narrativa sobre como ele gerenciou as crises políticas de uma forma mais integrada
que revele uma estratégia de navegação mais coesa, ou pelo menos as dificuldades de manter essa coesão. Exato. As sugestões centrais, então, seriam costurar de forma mais visível essa linha entre o humano e o carbo, para a gente entender melhor a profundidade do desgaste, ir além das justificativas formais e encarar de frente como as práticas internas do judiciário afetam a imagem, buscando jeitos de melhorar essa percepção, e, por último, construir um relato mais estratégico de como a presidência lidou com esse ambiente político tão difícil, conectando os pontos em vez de tratar tudo isoladamente. São ajustes que, no fundo, poderiam enriquecer não só a nossa compreensão daquele período específico da presidência dele, Mas também o debate mais amplo sobre liderança institucional em tempos de tanta pressão, né? Exatamente. Bom, fica o convite aos nossos ouvintes para refletirem também sobre essas camadas da entrevista e, claro, continuem mandando seus materiais para as nossas próximas conversas aqui. Isso aí. Até a próxima! Até lá!